Glória, glória. Que o Senhor possa encher. Glória a Deus, graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Que maravilha, que céus abertos. Sabe, a gente que tem sensibilidade espiritual sabe quando Deus, Ele tem algo especial a falar conosco. Quando você tem sensibilidade do Espírito Santo, você sabe quando as comportas estão abertas, sabe? Quando o clima do Espírito Santo está preparado. E tudo que aconteceu, tudo que transcorreu em relação a esse tempo, a esse dia, essa noite, foi muito de Deus, foi muito divino. Toda a inspiração, toda a ornamentação, o Espírito Santo soprou no nosso coração. É muito simples, mas é muito bonito, é muito profético. Eu amo essa festa, porque ela tem uns céus de milagres, essa festa. Eu costumo dizer que a gente tem que ser esperto, inteligente, sábio, entender o mover da nuvem de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que Deus não se move de acordo com o que você se move. Nós é que temos que aprender a seguir o mover da nuvem de Deus. Lembramos lá de Israel, quando estava andando no deserto, na sua jornada à terra de Canaã. O que o povo fazia? A Bíblia diz que na nuvem parava, o povo parava. Por quê? Porque o povo andava pela nuvem. E eu digo para você essa noite, seja inteligente, seja sábio, ande pela nuvem de Deus. Tá? Não construa a sua carreira solo. Não idealize o seu futuro sem Deus. Porque quem for sábio, a Bíblia diz assim: consagre os teus planos ao Senhor e eles serão um sucesso. Amém. Consagre teus planos ao Senhor, serão bem-sucedidos. Então eu quero desafiar, eu quero chamar você para a gente viajar um pouco nessa palavra aqui hoje. Porque eu aprendi uma coisa: muito mais poderoso do que você receber uma unção, do que você receber uma imposição de mãos, é quando o conhecimento penetra teu ser. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento é libertador. A Bíblia diz lá em Salmos 1, o caminho do justo é conhecer a Deus. Por quê? Porque a gente tem que aprender. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso lá no Novo Testamento, ele diz o quê? Que venha o reino dos céus. Que venha o reino de Deus. O que é isso? É a cultura do reino de Deus. É a economia do reino de Deus. No céu não tem dor, no céu não tem enfermidade. A Bíblia diz que quando nós adentrarmos os portões dos céus, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então um pouco disso, gente, que a gente vive, o que a gente está vivendo, o que a gente pode viver nas coisas boas que Deus ainda faz na nossa vida nessa terra, é um vislumbre do que viveremos na presença do Pai eternamente. Então hoje eu quero dizer para você, vamos viver um pouco disso aqui, querido. Sabe, vamos entrar debaixo dessa atmosfera, porque eu estou muito estimulado hoje, muito entusiasmado com o que Deus quer fazer na nossa vida essa noite. Muito poderoso. Hoje você pode receber essa palavra como um pacote para o teu coração e dizer: saio daqui hoje. No próximo Hanukkah em 2021 eu vou ter meus milagres para contar. Vai ser superlativo, não vai ser no singular, vai ser no plural. Olha, apóstolo, eu não sei nem por onde eu começo. Em 2020, no Hanukkah de 2020, porque eu quero dizer para você, festa de Hanukkah é festa de milagre. É milagre, irmão. E eu vou contar para você mais ou menos rapidamente aqui, porque essa festa ela representa milagre na nossa vida. A palavra Hanukkah é Chanukah, né? Significa em hebraico a festa da dedicação. E era o que, irmãos? História conta que o reino dos Seleucidas
O império daqueles homens, que ainda eram influenciados pelos gregos, eles fizeram o que havia de pior que se podia fazer com Israel. A Bíblia diz que um homem chamado Epifânios IV, quando ele tomou o controle de Israel, ele fez duas coisas que afrontou a honra do povo de Deus. Primeiro, ele aboliu o sacrifício diário. A gente sabe, Jesus morreu em que hora? Na hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Um sacrifício diário todos os dias tinha. Primeira coisa que ele fez, ele aboliu o culto. Porque é assim que o diabo age, irmão. Ele primeiro tira a tua vida devocional. Ele primeiro tira teu tempo com Deus. Aí depois, ele fez o que havia de pior. Ele sacrificou um porco no altar do Senhor. Que para o povo judeu era a maior profanação que se podia ter. E isso gerou naqueles homens uma revolta. Porque, gente, naquela época era assim. Um reino ganhava uma batalha, o reino derrotado devia reconhecer que o Deus do reino vencedor era mais forte do que o reino deles. Que o Deus deles. Era assim. Mas Israel era diferente. Por isso que eles pegavam o povo de Israel assim, escravizava mesmo, sabe? Levava cativo. Porque eles perdiam a batalha. Mas quando eles perdiam a batalha, eles reconheciam: não perdemos porque Deus nos abandonou. Perdemos porque abandonamos Deus. Era assim. Então essa história aqui, vamos ler o texto, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 22 em diante. Eu quero dizer para você que Jesus foi nessa festa. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. Diz assim: naquela ocasião, celebrava-se em Jerusalém, e era inverno, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, ou seja, Hanukkah, em Jerusalém, e era inverno, e Jesus caminhava dentro do templo, pelo pórtico de Salomão, ou seja, Jesus estava na festa. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, diz-nos claramente. Respondeu Jesus: eu já vos disse, vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham ao meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus deu essa palavra na festa da dedicação. Entenda uma coisa: essa festa era celebrada em Jerusalém no mês de Quisleu, provavelmente entre o dia 25 de novembro ou o dia 25 de dezembro. Eu prefiro acreditar que é dia 25 de dezembro. Hoje é 25 de dezembro. E era inverno. O inverno em Israel começa em dezembro até janeiro. Por isso se conta e se respalda a história que Jesus não nasceu em dezembro, porque os pastores não levavam as ovelhas para pastar no meio do inverno, né? As ovelhas não iam comer gelo. Não é verdade, gente? Então durou uma batalha, porque entenda que Hanukkah é milagre atrás de milagre. Quando Epifânios IV cometeu essa profanação, gerou uma indignação numa família, a família de Matatias. E o pai, aquela família começa uma revolta para derrubar aquele tirano. E conta-se a história que houve 8 anos de guerra. 8 anos de batalha. Vai pegando aí o entendimento, querido. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Quanto tempo, irmão? 8 dias. 8 anos de guerra, tática de guerrilha. Como é que Israel desmontou a estrutura do rei? Epifânios IV tinha um poder bélico, um exército, um número infinitamente maior. Mas tu destrói teu inimigo comendo pelas beiradas. Eles assumiam as montanhas. Quando o inimigo ia passando com comida para Israel, pegava. Tática de guerrilha. O inimigo ia passando com um grupo, um pequeno pelotão, ia lá, matava os pelotões. E eles foram, sabe, eles foram corroendo as estruturas do exército do inimigo, do reino do inimigo.
Até chegou um ponto que Epifânio não aguentou mais. Queridos, e Deus operou um grande milagre. Deus operou uma grande vitória ali, no meio daquele povo. E como a irmã Lívia falou aqui, o milagre, encontraram uma botijazinha com um pouco de óleo. E aquela botija era para alimentar, menorar. Você está vendo isso aqui? Naquela época, eles tinham uma espécie de, vamos dizer, uma tigelinha. Em cada uma dessas daqui, era uma tacinha. Em cada uma dessas daqui, onde estão essas lâmpadas, era uma tacinha que recebia o óleo. O óleo era colocado dentro da tacinha e alimentava. Enquanto tinha óleo, tinha fogo. Isso quer dizer o quê? Que enquanto tiver óleo de Deus na tua vida, vai ter fogo. E o óleo é um elemento que representa o quê? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Enquanto tiver óleo, tem fogo. Por que muitos de nós secamos? Porque nós olhamos para alguns crentes e aquele brilho no seu olhar sumiu. Aquele crente que era feliz, alegre, motivado, estimulado com as coisas de Deus, de repente virou um crente amargo, crítico, insuportável, incredulizado. Por quê? Porque perdeu óleo. Tudo precisa de óleo, até carro, quando tira óleo bate a motor. A porta, quando perde óleo nas engrenagens, começa a miar. Porque o óleo, ele lubrifica. Enquanto tem óleo, tem fogo. Isso é poderoso. E Jesus fala duas coisas na vida de um cristão aqui, nessa festa. A palavra de Jesus. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Elas são cortantes, elas são palavras de decisão. E aí Jesus, ele diz duas coisas. Ele fala duas coisas que são indispensáveis na vida de um cristão: fé e obediência. Ele condena esses homens por quê? Porque vocês não creram. Gente, a incredulidade, a Bíblia diz assim: aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Por isso eu quero dizer para você uma coisa: não fica discutindo com o incrédulo não, ele já está condenado, meu irmão. Não fica tentando convencer uma pessoa de uma coisa que nem ela quer ser convencida. Porque a maior revolta de Deus é com o incrédulo. Porque quando eu duvido de Deus, eu dou a Deus uma sentença de inexistência. Eu dou a Deus uma sentença de incapacidade. Estou dizendo: Deus, tu não é Deus o bastante. É isso que eu estou dizendo, a minha atitude. Então Jesus não suportava, porque aqueles homens tinham um milagre todo dia para ver. Todo dia Jesus fazia milagre, mas eles não criam. Porque eles estavam resolvidos dentro deles. Eu não vou crer, ponto final. Então assim que o incrédulo é. E aí Jesus fala aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus, elas têm essas duas coisas, essas duas marcas distintivas delas. Elas creem e elas obedecem. E Jesus falou isso em que momento? Nessa festa. Gente, Jesus não falou isso aqui por acaso. Jesus não estava ali por acaso. A gente tem que aprender a ler as coisas do mundo espiritual. Tem momentos que são chaves na nossa vida. A gente tem que se apoderar. Ontem, Deus estava falando comigo, 2 horas da madrugada, eu estava fazendo essa ministração aqui. Eu estava aqui orando, de um lado para o outro, 2 horas da manhã, o Espírito Santo falando isso comigo. Porque eu aprendi. Pega, Deus falou, pega logo, mas depois tu esquece. E aí, meu irmão, já era. Você está em uma atmosfera de milagres, amém? E você não vai sair daqui hoje sem o seu milagre. E eu quero deixar aqui 4 pontos rapidamente. O que precisamos para viver um milagre em Hanukkah? Vamos lá? Primeiro, se revolte com a atual situação que você está vivendo. Observe que, sabe o que aconteceu? Quando Epifânios IV dominou Israel, ele queria enfiar a goela abaixo do povo de Israel. Ele queria enfiar a doutrina grega, que era o helenismo. Observe que lá no tempo de Jesus, alguns homens são, vamos dizer assim, se diziam que eles eram gregos helenistas. Tito era um deles.
Ele é um helenista. É um judeu helenista. Por quê? Porque foi doutrinado no helenismo grego. E quando Epífanes tentou fazer isso aqui com Israel, eles não aceitaram. Aí, meu irmão, ele fez o que fez com o povo de Deus. Aboliu o culto, sacrificou um porco para mostrar para ele. Vou mostrar para vocês quem manda aqui sou eu. E aí, meu irmão, tinha gente, sabe o que aconteceu? Sabe por que grande parte da aristocracia de Israel aceitou confortavelmente ser helenizados? Porque eles não queriam sofrer. Não aceitaram. É assim que o diabo faz muitas vezes na vida da gente. A gente aceitou, estamos aceitando tudo, eles vão ensinando, a gente vai aceitando, entendeu? A gente não se revolta. É assim que o diabo começa a colocar as coisas da gente, porque a gente não se revolta. Meu irmão, quando eles fizeram isso aqui, um pequeno grupo de homens se revoltaram. E eu digo para você, isso aqui é uma chave para a sua vida. Enquanto você estiver conformado e confortável, você não viverá um milagre. Quer ver uma coisa? Tô de moto. Tá bom de moto. Para que carro? Carro a gente gasta mais. É mais caro. A gasolina, né? Então a gente fica... É confortável. Tô conformado. Sabe quando você vai ver um milagre? Nunca. Estou dando um exemplo. Pode ser qualquer coisa da sua vida. Apóstolo, estou ganhando 1.500, não preciso de mais nada. Nos conformamos com tudo. Enquanto você não se revoltar, o que aconteceu aqui? Matatias, uma família, irmão, se revoltaram. Chega! Acabou! Não aceito mais viver com isso na minha vida. A mudança começa quando você se revolta. O milagre começa quando você se revolta. Amém? Amém. E eles começaram a lutar. Vai para a luta. Não fique conformado, aceitando as condições que o diabo está impondo sobre você. Segunda chave: comece com poucos, se necessário sozinho. Quanto tempo você está esperando para começar algo? Até para Deus? E sabe qual é o teu argumento? Não começo, apóstolo, porque eu não tenho apoio. Eu não vou fazer isso aqui porque ninguém me ajuda. Sabe o que você fez? Você se sentou em cima de um argumento. Pronto, acabou. Esses homens aqui, eu imagino o povo de Israel dizendo: esses caras são malucos, tá vendo que não tem chance, como é que eles vão desafiar um império, como é que eles vão desafiar um rei com todo um exército? É assim, querido. Comece pequeno, comece com poucos, e se for necessário, comece sozinho. Sabe o que vai acontecer? Se o que você começou tem a bênção de Deus, Deus vai começar a agregar as pessoas. Vai chegar um ponto na sua vida que você vai ter uma certeza interior poderosa. E você vai dizer: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu comecei, e só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Só você sabe, só você compreende o seu milagre. Então não fique esperando, não sei quem falar, não sei quem ajudar, não sei quem apoiar. Começa. Eu sempre digo, quando começamos essa igreja aqui, eu carregava a cadeira nas costas. Quando começamos esse ministério aqui, cansei de alugar cadeiras. Alugava as cadeiras de bicicleta, sozinho. Eu, minha esposa, meu sogro, minha mãe. E quantas vezes aquela voz, sabe, sussurrando nos meus ouvidos: tá louco, tá errado, Deus não vai abençoar isso aí, isso é tu que tá, é coisa da tua cabeça. Outro aspecto importante: tem milagres, persevere na batalha. Persevere. Olha o que aconteceu aqui: 8 anos de guerra. 8 anos. Aí você imagina
Quantas vezes esses homens aqui pensaram em desistir? Quantas vezes? Não temos condições, não há lugar para ficar, não tem armamento, não tem isso, não tem aquilo. E eu digo para você uma coisa, sabe por que tem muita coisa que você não está vivendo em Deus? Porque você desiste no meio do caminho. Diga para o seu irmão, isso foi com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas na nossa vida que não acontecem da noite para o dia. Eu comecei algo, não está dando resultado. Não é de Deus. Começou quando, irmão? Faz 2 semanas. Está dando resultado não? Continua cimento. Continua fazendo. Faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Esses homens, 8 anos. 8 anos de luta. Padecendo necessidade, passando fome. Matatias, que era o pai desses homens, morreu. Mas Judas Macabeu, seu filho, continuou. Tem coisas que na batalha você vai perder para ganhar algo maior. Como que você quer viver um milagre, querido? Se tudo que você começa, você para. Lute. Vá até o final. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. É uma pergunta bem importante para nós. O que você começou em 2020? Você já tem até uma desculpa pronta, né? Mas teve a pandemia. Teve gente que continuou na pandemia. Teve gente que continuou realizando na pandemia. Teve gente prosperando no meio da pandemia. Amém? Amém. Sim, querido. Não dê desculpa. Dê resultado. Se reinvente. Mas não para. Aquilo que você pensa ser pouco é suficiente para Deus. Como falamos agora há pouco, a pequena porção de óleo. Sabe qual é a mensagem que Deus traz para nós? Sabe qual é a mensagem que Deus trouxe para aqueles homens? Eu sou o Deus de Elias. Eu multipliquei o óleo da viúva. A expectativa dos homens era um dia de festa. Por quê? Porque a gente tem que aprender a ser grato por aquilo que Deus nos dá. Amém? Você é grato pelo que Deus te deu, querido? Ser agradecido porque você está aqui. Ontem eu estava conversando com o apóstolo Marcos aqui. E a gente estava conversando sobre um pastor. Pastor que está enfrentando um câncer. E ele disse, apóstolo, eu fui com esse pastor, ele me inspirou, porque ele tem falado tanto de vida. Quantas pessoas foram levadas nessa pandemia de Covid, e ele está enfrentando um câncer, está vivo. Desenganado pelos médicos, está enfrentando. Eu assisto algumas mensagens, algumas palavras, né? Vídeos desse pastor, e ele fala, glória a Deus, Deus é minha força para vencer. Desenganado pelos médicos. Onde você vê crise, Deus vê milagre. Onde você vê derrota, Deus vê milagre. Esses homens aqui, só essa porção de óleo só vai dar um dia. E sabe o que foi que eles fizeram? Foram mais de 2 anos limpando a casa de Deus. Mais de 2 anos. Santificando, limpando, lavando a casa de Deus, restaurando a casa de Deus. Por isso é festa da dedicação. Estavam se rededicando o templo a Deus. Aí quando procuraram, cadê o óleo? Porçãozinha de óleo. 8 dias de festa. É assim que Deus faz. Aquilo que você considera pouco, na mão de Deus é o suficiente para Ele começar uma grande obra na tua vida. Eu digo para você uma coisa: Deus será um milagre na sua vida no ano 2021, amém? Um ano, 12 meses, 365 dias, 24 horas por dia, 565 mil minutos e 600 segundos. Assim será em 2021 na sua vida.
Olha que coisa interessante. Até calcula aí o tempo, gente. Os minutos. Você sabe o trabalho que você me deu? Eu não quero falar com os incrédulos hoje. Eu quero falar com os homens e mulheres de fé. E hoje nós vamos fazer uma aliança com Deus aqui nesse Hanukkah. Vocês receberam um papelzinho aí? Não? Pode entregar já. Você vai pegar esse papel e você vai escrever qual é o milagre ou quais são os milagres que você quer viver na sua vida em 2021. Quando chegarmos em Hanukkah, se assim Deus nos der essa graça, em Hanukkah de 2021, nós estaremos aqui para contar: Deus fez coisas tremendas na minha vida. Eu tenho milagres para contar. Eu fui visitado pelo Senhor. Ele multiplicou a minha vida. Ele prosperou meu caminho. Você vai anotar aí nesse papel. Se você tem uma caneta, anote aí. Qual é o milagre que você quer viver? Ou quais são os milagres que você quer viver no ano de 2021? E na próxima Hanukkah, estaremos celebrando ao Senhor, em nome de Jesus, no nosso templo. No nosso templo, irmãos. Cultuando o Senhor. E dizendo: eu vivi um milagre, apóstolo. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Foi difícil, eu enfrentei lutas, eu enfrentei adversidades. Os caminhos foram difíceis, mas eu estou aqui. Então essa palavra hoje, essa comunicação, ela não é com todo mundo. É para quem crê, querido. Se você crê, é com você. Vamos buscar o milagre do Senhor. Vá anotando.